Muito bem, gente, dando continuidade aqui às questões de concurso de regra de 3 simples e composta. Questão de número 6. Vamos lá. Um criador de 7 cachorros tem ração para alimentar esses cães por 15 dias. Se ele adquiriu mais 3 cães e dobrou a quantidade de ração, por quantos dias poderá alimentar os animais? Então aqui a gente tem alguns pontos interessantes. Ele tinha 7 cachorros e ele alimentava esses cachorros por 15 dias, tudo bem? Ele adquiriu mais 3, ou seja, você tem agora 10 cachorros, né? E ele teve que dobrar a quantidade de ração. O que ele quer saber? Ele quer saber quantos dias poderá alimentar esses animais. Vamos agora selecionar aqui as nossas grandezas. Você tem a grandeza cachorros, você tem a grandeza ração e também você tem a grandeza dias. Na primeira parte ele fala que 7 cachorros são alimentados por 15 dias com uma quantidade de ração. Presta bem atenção nesse detalhe que eu vou falar para ti agora. Ele não falou a quantidade de ração, né? Mas para facilitar o nosso problema, você pode estipular uma quantidade, tudo bem? Eu estou estipulando aqui um valor de 10 quilos. Vamos colocar como exemplo, tudo bem? Agora, na segunda parte, o que ele fala? Ele teve que aumentar, né? Ou seja, entraram mais 3 cachorros, então de 7 mais 3, 10, tá? Ele dobrou a quantidade de ração, ou seja, aqui em cima era 10, dobrando vai ficar quanto? 20. E ele quer saber quantos dias serão necessários para alimentar agora essa quantidade de cachorros, tudo bem? Então aí o problema armado, agora a gente vai saber aquele macetezinho que eu ensinei para vocês no vídeo passado. Vamos lá? Primeira coisa que a gente deve analisar aqui, a gente vai selecionar a coluna que está o X, que é essa daqui, tudo bem? E as demais colunas a gente vai comparar com a coluna dias, que é a coluna que está o X, fechou? Vamos lá, vamos começar pela grandeza cachorros. Você tinha 7 cachorros e agora você tem 10, aumentou. Então, se eu aumento a quantidade de cachorros, eu vou precisar de mais ou menos dias para o consumo dessa ração. Essa é a pergunta que você deve fazer. Sempre você deve colocar a expressão mais ou menos, tudo bem? Então, se eu aumento a quantidade de cachorros, eu preciso de mais ou menos dias para o consumo dessa ração. O que vocês acham? Logo, com certeza, eu vou precisar de menos dias. Por quê? Porque você tem um aumento de cachorros, ou seja, você agora tem um número maior para consumir essa ração, tudo bem? Então, logo, se você aumenta o número de cachorros, automaticamente a ração ela vai ser consumida em menor quantidade de tempo, tudo bem? Então aqui é menos. Vamos lá agora para a grandeza ração. O que aconteceu? Você tinha uma quantidade que ele não falou, né? Eu coloquei aqui 10 e agora essa quantidade teve que dobrar porque aumentou o número de cachorros. Então vamos lá. Se aumenta a quantidade de ração, obviamente que a quantidade de dias vai aumentar, né? Então aumentou a quantidade de ração, eu preciso de mais ou eu preciso de menos dias? Obviamente que eu preciso de mais dias, né? Eu terei mais dias para o consumo, tudo bem? Então aqui você coloca sinal positivo, fechou? Agora a gente vai armar aqui embaixo. Aí você vai colocar x é igual a 15 vezes, na coluna dos cachorros, deu menos, ó, deu menos aqui, né? Deu menos aqui. Então se deu menos, o menor número fica em cima, que é o 7, e o maior número fica embaixo, que é o 10. Tá? Aqui, na coluna ração, deu mais. O maior número fica em cima e o menor número fica embaixo. Tudo bem? Olha só como ficou o nosso cálculo. Agora, o que você vai fazer? Você vai simplificar essa expressão. Você pode cancelar logo esses 2 zeros aqui. E aí você tem 15 multiplicado por 7 multiplicado por 2. 15 multiplicado por 7 multiplicado por 2 vai dar 210 e você vai dividir por 10. Logo, x é igual, cancela aqui, 21 dividido para 1 é igual a 21. Então, você tem a alternativa A. Vamos para a sétima agora.
Para coletar sangue, 30 pessoas. Vamos para a sétima. Para coletar sangue de 30 pessoas, 12 técnicos trabalham 3 horas. Para coletar sangue de 40 pessoas em 2 horas, quantos técnicos serão necessários? A, B, C, D ou E? Vamos selecionar aqui as nossas grandezas. Você tem a grandeza pessoas, a grandeza técnicos e a grandeza horas. A primeira parte do problema ele me deu 30 pessoas são vacinadas por 12 técnicos ao longo de 3 horas. Ele quer saber quantos técnicos vão vacinar 40 pessoas em 2 horas. Tudo bem? Armei o meu cálculo. Agora a gente vai utilizar o nosso macetinho aqui. Tudo bem? Primeira coisa que você deve fazer aqui, ó. Aqui você tem a grandeza técnicos, que está o X. Você vai relacionar as demais com ela. Você vai comparar, certo? Vamos lá? Vamos comparar aqui por pessoas. Eram 30 pessoas, agora você tem 40. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas, eu vou precisar de mais ou menos técnicos para vacinar. Eu vou precisar de mais técnicos, certo? Então, ó, vou colocar o sinal positivo aqui em cima. Tudo bem? Agora vamos para a grandeza horas. Eram 3 horas, agora você tem 2, então diminuiu. Se eu diminuir a quantidade de horas, eu vou precisar de mais ou menos técnicos. Eu vou precisar de mais técnicos. Por quê? Porque você tem uma menor quantidade de horas. Então, se você tem uma menor quantidade de horas, eu vou precisar de mais técnicos para poder vacinar essas 40 pessoas aí. Tudo bem? Então, o segredo aqui, gente, do macete é sempre perguntar mais e menos, tá? Se for mais, você coloca o positivo. Se for menos, você coloca o negativo. Agora, o que você vai fazer? Na coluna que está o X, você faz X é igual a 12 multiplicado. Vamos analisar a coluna de pessoas. Deu mais, certo? Então, se deu mais, o maior número fica em cima, que é o 40, e o menor número fica embaixo, que é o 30. A coluna horas deu mais. O maior número fica em cima, que é o 3, e o menor número fica embaixo, que é o 2. Bem, agora a gente vai trabalhar a ideia da simplificação. Eu posso simplificar cortando esses 2 zeros. Eu posso também verificar que 12 é divisível por quanto? Por 3. Então, vamos lá trabalhar essa ideia. Eu tenho aqui x é igual a 12 dividido para 2 é igual a 6, multiplicado por 4 sobre 3, vezes 3. Posso dividir logo aqui, né? Cancelar. Aí eu tenho 6 multiplicado por 4 é igual a 24. Logo, eu preciso de 24. Técnico seria a alternativa B. Vamos que vamos, gente! Quadrados. Ainda falta pintar outra parede de 24 metros quadrados. Como a obra está atrasada, André quer que a outra parede seja pintada em 1 hora. Considerando que essa pintura ocorra na mesma proporção da outra parede, com relação ao número de pintores necessários para pintar determinada área de parede em determinado tempo, o número de pintores, minha perguntinha aqui, ó, o número de pintores necessários para atingir a meta desejada é A, B, C, D ou E. Então vamos lá verificar as grandezas do problema. Você tem pintores, hora e parede. Na primeira parte do problema, gente, ele falou que 3 pintores em 1h30 eles fazem 18 metros quadrados de parede, tá? E olha só como eu coloquei 1h30, 1.5. Então, se você tem essa dificuldade, vamos lá entender cuidadosamente essa ideia. 30 minutos é a mesma coisa que 0,5 hora. Então, quando você soma 1 hora mais 0,5, você tem 1.5, tudo bem? Que é o valor que eu coloquei exatamente na grandeza hora aqui. Na segunda parte do problema, ele diz o seguinte: ele quer saber quantos pintores serão necessários trabalhando 1 hora para executar 24 metros quadrados de parede. Então, aqui você tem os nossos dados que o problema forneceu.
tudo bem? Vamos selecionar aqui a coluna de X e já sabemos que essas colunas aqui, hora e parede, você vai fazer a comparação com a coluna que está o X, que é pintores, tudo bem? Vamos lá. Vou começar aqui por parede. Eram 18 metros quadrados e agora você tem 24, então aumentou, né? A pergunta é, se eu aumento a parede, né? Aumentando o metro quadrado da parede, eu preciso de mais ou menos pintores? Obviamente que eu preciso de mais pintores. Por quê? Porque aumentou o trabalho, né, galerinha? Então, se aumenta o trabalho, aumenta também quem? Aumenta a quantidade de pintores, certo? Vamos agora para a grandeza hora. O que aconteceu era 1,5 horas e diminuiu para 1 hora. Então, se eu diminuo a quantidade de horas trabalhadas, eu preciso de mais ou menos pintores. Claro que eu vou precisar de mais pintores. Por quê? Porque reduziu o tempo de trabalho. Então, se reduz o tempo de trabalho, eu tenho que aumentar a quantidade de trabalhadores ou a quantidade de pintores, tudo bem? Então, aqui vai ser o quê? Mais. Diminua a quantidade de hora, eu preciso de mais pintores, certo? E agora, o que você vai fazer? Na coluna que está o X, que é pintores, você faz X é igual a 3 multiplicado na coluna que está hora, deu mais, olha aqui, deu maisinho, né? Então, o que eu faço? O maior número fica em cima e o menor número fica embaixo. Na coluna que está parede, opa, deu mais, o maior número fica em cima, que é o 24, e o menor número fica embaixo, que é o 18. Vamos simplificar essa expressão, que é a maneira mais fácil da gente resolver. Simplificar. O que eu percebo? Eu percebo que o 3 ele é divisível por 3, assim como o 18 ele é divisível também por 3. Uma outra saída seria o seguinte: 24 é divisível por 6, assim como 18 é divisível por 6. Gente, sempre procure simplificar a tua expressão para reduzir o teu cálculo, para ser mais fácil e menos tortuoso. Sempre você vai ter que trabalhar isso daí. Eu sempre sugiro que meus alunos eles façam isso, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Vamos trabalhar agora esse cálculo. Eu tenho x é igual a 3 multiplicado por 1,5. 24 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 4. 18 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 3. Olha o que aconteceu. Eu posso simplificar ou dividir isso daqui, né? E agora eu tenho 1,5 multiplicado por 4. Quanto é que vai dar esse resultado? 4 vezes 5, 20. Vai 2, fica 0. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Um número depois da vírgula aqui. Da direita para a esquerda, confere o número e coloca a vírgulazinha bem aqui. Então, tenho 6 pintores para realizar esse trabalho aí. Logo, seria a alternativa D. É isso aí, gente. Terminamos mais um bloco de questão de regra de 3 simples. Se você quer aprender mais, aqui você tem a playlist e desse outro lado aqui você também tem a primeira parte das questões, tudo bem? Um abraço, deixa um like aí que vai ajudar bastante o nosso canal que está começando agora. Bons estudos!